Amém? Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Noite maravilhosa, né? Noite de bênção na casa do Senhor. Estou muito alegre nesta noite, porque Deus tem feito maravilha na minha vida, né? Na minha vida, na vida de todos nós, né? Deus tem feito maravilha na nossa vida. Por isso nós estamos aqui, né? Porque Deus faz maravilha, né? Aí como o irmão João fala, né? Nós não temos coisas melhores, né? A culpa é de nós mesmos, amém? Mas Deus é bom. Mas eu convido o nosso querido irmão para que nós possamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías 48. Isaías 48. A gente vamos falar um pouco desse texto, no qual Deus já tem colocado no meu coração, uns 2 anos já, né? Mas que a palavra de Deus diz que tem hora para, né? Tem tempo para tudo, né? Todo o tempo. Então, foi hoje que Ele me deu para falar desse texto. Se eu fosse escolher um tema para esse texto, eu escolheria assim: qual o melhor caminho que Deus me guia? Qual é o melhor caminho que Deus, Ele nos guia, né? Me guia não, nos guia, amém? Eu vou ler aqui Isaías 48, eu vou ler também só até o 3 versículos, 17, 18 e o 19, amém? Que diz assim, meus amados irmãos, fala assim: assim diz o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu, Senhor, sou o teu Deus, que te ensinas e que é útil e que te guia pelo caminho que deve andar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz teria sido como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e o fruto das tuas entranhas como os seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Amém? Pode sentar, dando glória, exaltando o nome do Senhor. Amados irmãos, esse texto, ele me chamou muita atenção, porque a gente sabe, meus amados irmãos, que Deus, Ele sempre quis abençoar as nossas vidas. Deus sempre, Ele procurar abençoar os teus filhos. E aqui essa passagem, ela está falando, essa passagem, para os filhos de Israel. Os filhos de Israel, nós sabemos que Israel, ele foi um povo escolhido de Deus para ser o seu povo, para ser o povo que Ele iria abençoar, seria um povo abençoado. Então nós vimos, meus amados irmãos, que o próprio Deus usando Isaías para falar para o teu povo: se vocês tivessem dado atenção, tivessem andado nos meus conselhos. Então nós vimos, meus amados irmãos, que com certeza Israel saiu dos caminhos do Senhor. Amado irmão, nós, a palavra introdutória hoje, meu Deus do céu, sério. A palavra introdutória, tocar tudo, desliga aqui. A palavra introdutória, ela chamou muita atenção também, porque quando o pastor leu a palavra introdutória, me levou para esse texto. Porque eu falei assim, se eu for pregar, esse texto, ele está chamando a atenção para a palavra introdutória. Por que eu vi isso, meus amados irmãos? Porque nós vimos, meus amados irmãos, o sacrifício que Jesus fez para que nós pudéssemos ter vitória, nós pudéssemos ter uma vida de bênção hoje. Nós vimos o sacrifício que Jesus fez. Talvez aquela semana, a semana na qual
passou, aqui a semana, entrou a Semana Santa, que se fala Semana Santa, nós vimos, meus amados irmãos, que Jesus passou ali por uma situação muito difícil. Mas tudo isso tinha que ser feito para se cumprir as Escrituras, não é isso? Então nós vimos, meus amados irmãos, o sacrifício que ele fez. É assim também, meus amados irmãos, nós vimos, né, que Deus, Ele fez de tudo para que nós pudéssemos ter uma vida de bênção, vida abençoada. Nós podemos ver, meus irmãos, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus não veio na cruz do Calvário simplesmente para ele vir, por vir, não. O propósito de Jesus vir na cruz do Calvário é que nós fôssemos um povo abençoado. É que nós fôssemos um povo abençoado aqui na terra. Esse foi o propósito. E nos levar de novo a reconciliar, a ter um relacionamento com o nosso Deus. Então esse foi o maior propósito de Deus. Então nós vimos aqui, meus queridos amados irmãos, que no capítulo 10, Deus fala assim, no capítulo 10, o que Deus está falando? Deixa eu ver aqui, 48, não é isso? Ele está falando assim, no 17 ele fala assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o seu Deus, e que te ensina o que é útil, e que te guia pelo caminho que deve andar. Então aquele ali, com certeza Israel já estava se demandando, Israel já estava saindo dos caminhos do Senhor, Israel já não estava em obediência com Deus. Irmão, então nós vimos aqui que para nós recebermos a bênção do Senhor, nós temos que ser obediente a Deus. Temos que ser obediente a Deus. E nós vimos aqui que com certeza ele já estava saindo da desobediência. Que Deus, ele fala assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, o que te guia pelo um caminho que deve andar. Então, meus amados irmãos, sempre na escola dominical, sempre nós conversamos na escola, e nós falamos que tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos fazer, nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie, não é isso, Silvinha? Sempre nós estamos falando, para que nós tenhamos uma vida abençoada, nós temos que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós devemos falar, Espírito Santo, me ajuda, me guia, me ajuda, me abençoa. Bom, o povo de Israel, ele era um povo de Deus, era um povo que tinha tudo para receber as bênçãos de Deus, tudo que eles tinham para receber a vitória, mas infelizmente ele já estava saindo da promessa da Escritura que Deus falou para ele. Amados irmãos, e lá no capítulo 18, a Bíblia vai dizer assim, olha o que é Deus usando o profeta Isaías, olha o que Deus está falando. Se vocês tivessem dado ouvido aos meus mandamentos. Meus irmãos, hoje é a mesma coisa. Quantos não estão dando ouvido? Quantos de meus queridos e amados irmãos estão passando prova nesta vida, porque não estão dando ouvido ao Senhor Jesus? Muitos dos meus amados irmãos, ele ouve a palavra, ele tem um bom ensinamento, mas ele não dá ouvido, entra num e sai no outro. E nós sabemos que tem muitos em provação, muitos em dificuldade nesta vida, não ganha vitória, não recebe a vitória. Por quê? Porque, aleluia, largaram os mandamentos do Senhor. E ele vai dizer assim, se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, aleluia, então a tua paz, meus amados irmãos,
olha quem está falando aqui, ó. Se nós dessemos ouvido a palavra de Deus, até a nossa paz é bênção para nós temos paz neste mundo. Você quer ter paz, meu amado? Quer ter paz? Quantas pessoas não têm paz porque largam os mandamentos de Deus? Não é verdade? Não estou falando a verdade? Não tem paz nesta vida. Vidas atribuladas, vidas complicadas. Por quê, meus queridos? Aleluia. Porque largou os mandamentos do Senhor. Olha e fala: se você tivesse dado os meus mandamentos, aleluia, os mandamentos de Deus são bênção para nossas vidas. Os mandamentos de Deus é bênção para mim e para a tua vida, meu amado, aleluia. Mas temos que andar nos mandamentos de Deus, aleluia, aleluia. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz teria sido como um rio, aleluia. Se você tivesse dado, aleluia, atenção aos meus mandamentos, aleluia, a tua paz teria sido como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, aleluia, como as ondas do mar, como o rio, meus amados irmãos, é contínuo, é bênção, aleluia, paz contínua, o rio ele não para, é noite e dia, aleluia, ele dando continuidade, né, o teu percurso, meus amados irmãos. Então tu quer ter paz nesta noite, aleluia, dá ouvido aos mandamentos do Senhor. Não se esqueça dos mandamentos do Senhor, não, meu querido. Anda nos mandamentos do Senhor, porque a tua paz, ela será como o rio, aleluia. E ele ainda fala irmã Sandra, não só como o rio, mas como a ondas do mar. Amados irmãos, nós vimos como nós vamos à praia, aleluia, nós vimos como a onda é, Carlos Antônio, ela é contínua, é uma onda atrás da outra, aleluia. Assim seria a minha bênção e a tua bênção, meu amado, se nós dessemos ouvido aos mandamentos do Senhor. A nossa bênção seria como as ondas do mar, ela não acabaria, seria contínua, aleluia. Irmão Elia, irmão Antônio, o problema é que nós perdemos a nossa bênção, que muitas das vezes nós largamos o mandamento do Senhor, deixamos o mandamento do Senhor para a terceira na nossa vida. Ele está lá na quarta posição nas nossas vidas. E a Bíblia diz, irmão, buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas, tudo que nós precisássemos, Ele com certeza, Ele sabe o que eu preciso e do que você precisa, Ele vai acrescentar, porque nosso Deus não é um Deus que mente, aleluia. Se Ele falou que vai dar-nos a vitória, aleluia, e falou se nós andarmos nos seus mandamentos, a nossa vitória, a nossa paz, a nossa bênção seria como o rio, ou será como a praia, que será, meu amado, será. Aí agora é a tua fé, é a minha fé, aleluia, é a minha fé e a tua fé, aleluia. E ele falou também, lá no 19, falou assim, também a tua descendência, olha só, Deus colocou a nossa descendência, a tua descendência seria como areia. Olha, meus amados irmãos, sabia, essa passagem está falando para o povo de Israel, é isso? Eu não posso dizer que o texto, ele está falando para o povo de Israel, mas aqui eu estou tirando para a igreja de hoje, para nossas vidas hoje, tá bom? Aqui ele falou, será como areia, também a sua descendência seria como areia, o fruto das tuas entranhas, como os seus grãos, aleluia, e o seu nome nunca seria cortado. Sabe por quê, meus amigos? Sabe por quê? Aleluia, ele está profetizando isso aqui, rapaz, vocês vão lá para o cativeiro, vocês vão, infelizmente, vocês vão para o cativeiro. Tu sabia, meus amados irmãos, quando a gente sai dos mandamentos, é um perigo, porque a gente pode ir para um cativeiro e sofrer lá. O povo de Israel ficou 70 anos lá por causa de desobediência. Isaías começando a profetizar, Ezequiel profetizou, Jeremias profetizou, aleluia. Por quê, meus amados irmãos? Desobediência. A desobediência faz nos perdermos. Aleluia. A desobediência faz nós perdermos a nossa bênção, a tua vitória, a minha vitória. Aleluia. Desobediência. Não vimos o filho de Eli, desobediente? Aleluia. Perderam a vida. Aleluia. Saul, rei de Israel,
Saul, um grande rei de Israel, tinha tudo, né, para ser um grande rei. Desobediência, perdeu o seu reinado. Aleluia. É sair fora dos desobedientes. Então está falando aqui, ó. Se você tivesse dado ouvido ao meu ordenamento, falando para Israel, a tua descendência seria como areia. Aleluia. O teu fruto na tua entranha, como os seus grãos, o seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Essa profecia olha para diante cerca de 200 anos, quando Israel voltasse da dispensação. Também olhava para frente, para o momento atual, por causa da crucificação de Cristo por Israel. Eles mesmos se separaram de Deus. Eles mesmos se separaram de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, eu tirei alguma coisa aqui de mim, para que pudesse passar para a igreja. Ainda tem alguns minutos, que vai falar assim, ó. O melhor caminho, eu vou começar aqui, ó. Deus, ele se apresenta como o nosso Redentor. É isso que nós acabamos de ler na passagem. Ele fala que nos guia e nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho, certo? Nós falamos. O melhor caminho que Deus pode me guiar, ele está baseado em algumas coisas, sabia? O melhor caminho que Deus pode nos guiar, ele está baseado em algumas coisas na palavra de Deus. A primeira coisa que Deus pode me guiar pelo melhor caminho, ele está na minha fé. Ele está na minha fé, ele está na tua fé, sabia? Sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. O melhor caminho que Deus pode te guiar é através da nossa fé. Deus vai me guiar, através da minha fé, Deus vai me guiar para estabelecer uma aliança de amor. Aleluia. Através da minha fé, aleluia. O melhor caminho é o amor. O amor é o melhor caminho que Deus pode me guiar, é o melhor caminho que Deus. Você tem amor pelo teu próximo, meu querido, aleluia. Outra coisa que Deus também pode me guiar pelo caminho, melhor caminho, ele vai falar que ele vai me proteger, e a proteção de Deus, ele vai agir como um mentor, que me ensina a verdade. Eu não conhecia a verdade, Carlos Antônio. E quando eu conheci Jesus Cristo de Nazaré, ele me ensinou pelo melhor caminho, que foi a verdade, para me seguir a verdade. Aleluia. Então ele te ensinou também. Deus, quando ele te chama, através da tua fé, ele vai te ensinar a você seguir o caminho da verdade. Agora você sabe o caminho da verdade, viver pela verdade de Deus. Aleluia. Este é o melhor caminho que Deus nos guia, aleluia, e nos ensina a andar pela verdade, aleluia, me proteger, aleluia, ele vai me guiar, aleluia. Eu não conhecia, mas depois eu conheci. A segunda coisa é que ele vai me guiar pelo um bom caminho, vai guiar a igreja também pelo um bom caminho, sabe o que? Pela confiança. Será que nós estamos tendo confiança? Pela confiança, meu. Ele fala que nós não temos confiança em Deus, não adianta. Então o melhor caminho que Deus pode me guiar é pela minha confiança. Tu está tendo confiança em Deus? Aleluia. Quem que tem confiança em Deus, levanta a mão nesta noite e dá glória a Deus. Aleluia. Tu está tendo confiança, mano. Você tem que confiar. Tem que confiar. Nos momentos mais difíceis, aleluia, das nossas vidas, mas nós temos que confiar, porque não tem outro em quem nos confiar. Doutor José, não tem outro em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. O melhor caminho que Deus pode guiar também está baseado na confiança. Aleluia. Confiar em Deus é um ato de transferir. Olha, confiar em Deus é um ato de você transferir. Aleluia, transferir o peso da tua preocupação, aleluia, para Deus, aleluia. Preocupação, transmite para Deus. Senhor, eu não consigo, Senhor, me ajuda aí, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Está pesada a minha carga, mas eu sei que Tu pode me ajudar, eu sei que Tu pode me ajudar a levar esta carga. E muitas vezes, meus amados irmãos, a gente não pede,
Porque não perde, porque eu não tenho confiança. Aleluia, aleluia. Porque se eu tenho confiança, Senhor, confio em Ti, Senhor. Tenha misericórdia, me ajuda na minha vida, Senhor. Porque às vezes a carga está pesada. Aleluia. Confiar em Deus é um ato de transferir o peso das nossas preocupações para Deus. Aleluia. Permitindo que Ele faça o melhor por nós. Deus vai fazer o melhor. Quando você transmite para Deus, aleluia, aquilo que você já não está mais suportando, meu irmão, sabe o que Ele vai fazer? Aleluia. Ele vai te ajudar. Aleluia. Ele vai te socorrer. Porque Ele diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Deus fala que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na hora que mais você estiver precisando. Pede a Ele socorro. Senhor, socorro. Aleluia. Outra coisa, meus amados irmãos, que Deus me guia, quando Deus vai me guiar, está baseado, sabe aonde? Na minha obediência. Na nossa obediência. Meus amados irmãos, na obediência. A falta de desobediência é a causa de nós perdermos, aleluia, a nossa vitória com Deus. Perde, meus amados. Porque é impossível, aleluia. Eu posso até fé, eu posso até ter confiança, aleluia, mas não obedecer, o que adianta? Obedecer, meu, aleluia. Obedecer é o melhor caminho na obediência, é andar pela fé em amor e permanecer na comunhão com a palavra. Aleluia. Tu está andando em comunhão com a palavra? Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Você tem andado, tem lido a Bíblia e você tem andado em comunhão com a palavra? A Bíblia diz que luz para os nossos pés é a palavra, não é? Então é ela que ilumina o nosso caminho, o nosso espaço. É ela. É um caminho, o melhor caminho. Na nossa obediência, ela está, nós obedecermos, andar pela fé e permanecer na comunhão pela palavra. Né? Salmo 119, versículo 5 fala: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, né? Aleluia. A tua palavra é luz para o meu caminho. Outra coisa, meus amados irmãos, também, o melhor caminho que Deus me guia, ele está baseado, sabe em quê? Na sua vontade, na vontade de Deus. Temos que entender que Deus, aleluia, Ele tem uma vontade sobre a minha e a tua vida. Ele está baseado também, aleluia, na sua vontade. A vontade de Deus a vontade de Deus na nossa, a vontade de Deus na nossa. Cristo é nos santificar e que nos molda ao seu caráter. Aleluia, santificação. Aleluia, através, aleluia, da santificação. De eu andar com Cristo, eu estou moldando o meu caráter. Nós estamos moldando o nosso caráter, aleluia. Nós não podemos permitir, meus amados irmãos, que nós andamos na presença do Senhor e perdemos o nosso caráter. O caráter com Cristo, aleluia. Ele nos molda o seu caráter, porque somos sua imagem e sua semelhança, aleluia. Para vivermos uma vida de santidade, aleluia. Temos que andar, aleluia, na presença de Deus, buscando, aleluia, glória a Deus, sempre, aleluia, a sua, aleluia, sempre moldar a nossa vida, aleluia, na presença de Deus, para que nós possamos viver uma vida de semelhança, para vivermos uma vida de santidade, aleluia, glórias a Deus. Agora, olha só, 3 passos para termos uma vida de santidade. Santidade, 3 passos para que nós possamos ter uma vida de santidade. Uma vida de bênção. Primeiro, buscar Deus em primeiro lugar. Buscar Deus em primeiro lugar significa colocar Deus no centro da nossa vida, antes dos nossos sonhos, carreira, família. Buscar a Deus através da oração para ter um relacionamento. Muitas das vezes nós botamos família, botamos trabalho. Muitas vezes nós botamos família, botamos trabalho, botamos carreira. Não, primeiramente eu vou buscar minha carreira, eu vou me formar para depois, aleluia, eu estar na presença de Deus, aleluia. Então, para você ter uma vida de bênção na presença de Deus, buscar Deus em primeiro lugar.
Bota Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Outra coisa que temos também, para ter uma vida de santidade na presença de Deus, para receber nossa bênção. Arrepender e purificar. Significa consertar o que está errado. Abandonar as práticas pecaminosas e confessar os nossos pecados. Olha só. Arrepender para purificar, significa a gente consertar o que estava errado, abandonar as práticas pecaminosas e confessar os nossos erros. Aleluia. Confessando nossos erros, aleluia, para que nós venhamos ter bênçãos de Deus nas nossas vidas, aleluia. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, Deus fala que a sua vontade, ela abrange a salvação de todos, na transformação da mente e no amor e do racionamento espiritual, para viver no centro da sua vontade. Ah, meu Deus. Que bênção, que se todo o povo de Deus quisesse viver no centro de Deus, deixar que Deus, aleluia, seja o nosso, aleluia, dirigente, dirigisse a nossa vida totalmente, meu, está no centro da vontade de Deus, que com certeza as nossas vidas seriam bem melhor, aleluia. Sei que nós já temos bênção de Deus, mas nós poderíamos ter mais de bênção se nós vivermos no centro da vontade de Deus. Amém? E se você crê nesta palavra nesta noite, dá uma linda salva de palmas para Deus nesta noite, no nome de Jesus.